Boa tarde, pessoal. 17 horas, horário de Brasília, 21 horas em Lisboa, Portugal, 22 horas na Terrinha. Daqui a pouco vamos ter 3 horas de diferença com Portugal e 4 com a Itália. Hoje vamos fazer de forma um pouquinho diferente. Eu já vou mostrar para vocês o PDF que vocês vão receber na final da aula, preenchendo o formulário. São 5 perguntinhas rápidas, vocês vão fazer isso rápido. E para quem está lá no replay, poxa, assista tudo. Não baixe só o PDF e responda, porque eu já percebo, sua resposta não tem nada a ver e não sabe nem do que estamos falando. Então, vale mais a pena ouvir e acompanhar e fazer as tarefas durante essa aula e eventualmente no replay do que ter um PDF que não vai só encher o seu celular. Então, dito isso, nós vamos hoje fazer de forma um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar a tela do PDF que você vai receber, e no final de cada pergunta, onde você vai já sair com o protocolo de execução, vou fazer um resumo para você ter ainda mais claro o que foi feito. E hoje vamos ter também dois exercícios práticos. Juntos, então tem que participar, responda ali no chat, se está presente, responda aí, tô dentro, tô dentro. Tô dentro. Muito bem, então vamos, porque é importante vocês participarem. Coaching é isso, coaching é prática. Teoria é importante, sim, não se nega, mas a prática é aquela que te leva ao resultado. Então, eu vou te explicar algumas coisinhas, mas de fato hoje, como as outras 3 lives, a gente vai praticar bastante. Então, vamos logo, logo compartilhar nossa tela. E aqui, deixa ver, deixa ver. Essa aqui. Esse aqui é exatamente o que você vai receber. O PDF, tá vendo? Pergunta um, pergunta 2, 3, 4, enfim, até a pergunta 5. Mas nós vamos deixar para que entrar no momento mais tarde, vamos deixar essas perguntas aqui e depois eu vou resumir. Combinado? Então, hoje é o tema 5 perguntas estratégicas depois do treino. Quem eu fui no treino de hoje? Escreve lá, responde já. Essa aqui é a primeira pergunta. Muito bem, isso, eu mesmo, isso. Então, pronto. Então, pessoal, essa pergunta parece simples, mas revela tudo. No treino de hoje, você foi quem? Foi um jogador concentrado que cobrou mais de si? Ou aquele que liderou o grupo? Ou aquele que sumiu da sessão? Você sabe, né? Que fica lá atrás, escondidinho, corre mais ou menos, conversa com um colega. Sabe o que acontece? Que a maioria treina sem perceber o que está, o quem está sendo. E quando você não escolhe quem vai ser, o treino vai escolher para você. Que é isso que é o pior, porque entra em uma situação desagradável, que é aquela do piloto automático. Escreva aqui no chat uma palavra que você foi no treino de hoje, que é já já a gente volta. Então, galera, você percebeu? A maioria escreveu que o treino foi razoável, que foi normal. Só que o jogador razoável, de fato, é invisível. O jogador razoável, o jogador normal, o jogador mais ou menos igual a todo mundo, não se sobressai, não é visto. É isso, é o que a gente no coaching chama de identidade competitiva. O que é isso? Identidade competitiva é a personagem mental que você ativa quando entra em campo. No treino também, Diego, claro, no treino, no jogo, no amistoso. Quando entra em campo, você ativa uma identidade. Todo mundo ativa uma personagem, ou líder, ou distraído, ou guerreiro, ou aquele jogador que reclama, ou aquele que não desiste. Mas só quem faz isso de forma consciente, ele cresce de verdade. E aqui que está a grande diferença. Já devem ter falado, você é um guerreiro. Desculpe aí, deixa eu beber um pouquinho. Você é um guerreiro, mas o que acontece? Você talvez nem sabe disso. Ou te falando, você é muito calmo, você foi o líder, e você nem sente isso. Mas quando você começa a vestir
essa identidade, você começa a fazer a diferença. Só que faz isso de forma consciente, cresce de verdade. O treinador, e o grupo e ateliero percebem. Se você entra em modalidade guerreiro, em modalidade líder, por quê? Porque você muda ao pisar no campo. Se você decide, não decide quem vai ser, o campo de fato decide para você. É o jogo, o ritmo do jogo, o que acontece durante o jogo que te leva dentro uma situação ou outra e você, ao longo do jogo, muda a sua personagem, a sua identidade. Então, digita, sim, se eu já saiu de um treino sem saber o que você foi lá dentro. Se você já saiu do treino sem saber qual foi a sua identidade, você escreve aqui, sim, sim, sim. Não, eu sempre sei. Que bom que sempre você sabe. Muito bem. É isso aí, você tem que continuar assim firme. Eu sei, pronto. Ó, tem metade, uma metade não sabe, uma metade sabe, mais ou menos. De fato, o que acontece? Quando você estabelece qual é a personagem que você vai ser e vai trazer isso aqui dentro do campo, você vai mudar. Esse é o seu ponto da virada. Então, sempre vai ser quem que eu fui hoje no campo. E isso não sou eu que digo essas coisas, é um fator real. Pesquisas publicadas na BMC Psychology, deixa aqui eu ler, pegar meu tabletzinho, mostram que quanto maior a clareza da identidade do atleta, maior a dedicação e consistência ao longo da temporada. Em outras palavras, o que quer dizer, Diego? Quem sabe quem é, treina com propósito. Quem não sabe, só preenche o espaço. E isso não funciona. O porquê? Aqui vamos na neurociência direto. Por quê? Agora, presta bem atenção. O teu cérebro tem um sistema chamado RAS, Sistema Reticular Ativador. Já falamos disso na outra live. Quem está me acompanhando sabe do que estou falando. E ele decide o que você enxerga e o que você ignora. Nosso cérebro é extremamente poderoso. Mas enquanto é poderoso, também pode não ser muito, pode nos enganar às vezes. Então, a gente tem que tomar o controle disso. Quando você entra no treino com propósito, o cérebro, ele foca no que importa. Então, o propósito é a chave. Quando você entra voando, pensando em outras coisas, não ficando concentrado no treino, você entra na que se chama o vazio. E ele, o seu cérebro, filtra o nada. O que quer dizer isso? Você sai do treino dizendo: nem vi o tempo passar. É isso, é o modo automático de treinar. E no futebol, o modo automático de treinar não te leva à evolução, porque você faz exercício, faz prática e faz aquilo de uma forma não intensa e não intencional. Eu quero que você me escreva aqui no chat quanto você está consciente hoje, atualmente, durante o treino, de 0 a 10. Hum. Olha, voltamos aqui então. Quem colocou menos de 7 treinou no corpo, mas deixou a mente no vestiário. Deixou a mente lá, quem sabe aonde. Não treinou a mente. E agora vamos fazer algum exercício para você, o seu ritual mental, para você pegar essa, como eu posso dizer, para você começar a trazer com constância, com consistência em todo treino e jogo essa personagem. E quando é que começa tudo isso? Isso começa antes do treino. Um estudo publicado da Frontier Psychology mostra que atletas que fazem rituais pré-performance têm desempenho mais consistente sob pressão. Então, antes de pisar no campo, você respira fundo e decide sempre quem vai ser. Sempre. Respira e decide se vai ser o líder, se vai ser o guerreiro, se vai ser o que decide o jogo, se vai ser o estrategista. O que vai ser? É quem vai ser. Porque pode parecer uma tarefa simples, óbvia, simplória, mas isso muda tudo, muda a sua presença dentro do jogo. Então, vai dizendo para você mesmo: hoje eu treino como um profissional pronto. E escreve aqui no chat.
Quem aqui de vocês já, ou aqui mesmo, se você não estiver aqui ao vivo comigo, no comentário, quem não tem o ritual mental antes do treino? Que coloca, que não tem, simplesmente me escreve, não tenho, não tenho, tenho, não tenho. Então, para quem falou que não tem, já sabe onde começa a sua mudança. Agora vamos fazer um exercício. Vou fazer uma vivência com vocês, que é uma vivência curta, mas que vai ser bem interessante para você. Essa é chamada Self 1 e Self 2. É uma prática que serve para entender quem que treinou dentro de você hoje. Quem que treinou mais dentro de você hoje? Se é o Self 1 ou o Self 2. Lembre-se, dentro de você jogam bem dois jogadores. O Self 1 é o jogador crítico, aquele que pensa demais, aquele que se cobra, aquele que trava. O Self 2, ao contrário, é um jogador fluido, seguro de si, confiante. Ele joga leve, ele é ligado no jogo. Então, hoje me escreve no chat. Se hoje você treinou mais no Self 1, o preso, o crítico, o cri-cri. O cri-cri é boa, né? O cri-cri é. Minha esposa fala muito o cri-cri. Ou se você é o Self 2, o fluido, aquele que, pô, tava voando, tava no foco mesmo, tava ligadaço. Bom, respondendo, muito bem, um, dois, mais ou menos, não sei, vou ver. Então, gente, se você escreveu um, o teu corpo treinou, mas a tua mente te sabotou. E esse é um exercício que você viu, né? É uma ferramenta extremamente simples, Self 1, Self 2, que você pode fazer em qualquer momento. Quando acabar o treino, se pergunta, entrou mais o Self 1 ou o Self 2? O Diego 1 ou o Diego 2? Então, agora nós vamos medir a sua presença de fato. De 0 a 10, quanto você hoje foi self 2? Escreva aqui no chat. O crítico é 0 e o 10 é fluido total, perfeito. Então, 3, 8, 3, 2. Hoje não era todo dia, não, né? Boa. 8, muito bem. 9, 9 tá ótimo. Vamos lá. Rapidinho para não deixar eu perder tempo. Quem marcou até 4 está preso na cobrança. Quem marcou entre 5 e 7 está na guerra interna. E quem marcou 8 ou mais está aprendendo a jogar o jogo invisível ou mental. Então, três de vocês, parabéns, estão aprendendo a jogar o jogo invisível ou mental. Agora eu quero que vocês fechem os olhos por 10 segundos. 10 segundos. Fecha o olho, respira. E volta para um lance do treino de hoje em que você se cobrou demais. Isso, muito bem. Sente teu corpo naquele momento. O ombro travado, o maxilar tenso e a respiração ofegante, curta. Agora, imagine o mesmo lance, mas com a mente leve, livre, sem julgamento. Só respostas. Tudo chega na hora certa. E perceba a diferença. Percebe, sinta. E agora eu quero que me escreva no chat se você sentiu. Você escreve sentir. Consegue perceber essa diferença no seu corpo? Essa leveza que você sentiu, o Self 2, e essa leveza, ela vem daqui, da sua mente. Você pode trazer para você esse estado. E ele que precisa entrar contigo amanhã no treino, o Self 2. Deixa o Self 1 lá no vestiário, deixa ele descansar, esqueça dele. Mas traz para você, junto com você, o Self 2. E agora que falamos de Self 2, vamos ver como ele aparece no campo. Por exemplo, no zagueiro, é a voz que organiza. No volante, é o passe limpo e calmo. No meia, é a visão rápida sob pressão. E na ponta, no atacante, é a coragem de entrar, de errar, entrar com tudo e errar para ganhar, para marcar, para criar. Porque o atacante tem esse peso. Ele sente esse peso do gol, mas tem que ter coragem para usar e ir com tudo. E o goleiro, o bendito goleiro. Eu estava esquecendo do goleiro. O goleiro
tem o comando, o silêncio depois do R. Agora me escreve no chat. Primeiro, me escreve a tua posição. Segundo, me escreve uma palavra que define o teu selfie 2. Escreve ali, escreve agora. É isso. Isso, muito bem. Então, agora que você me escreveu qual é o teu selfie 2, eu vejo aqui líder, guerreiro, cérebro do meio-campo, ótimo, cérebro. Agora que você decidiu quem vai treinar amanhã, responda para mim. Amanhã você vai treinar o seu self 1, o crítico, ou o seu self 2, o criador, o que flui tudo bem bonito. Escreva aqui rapidinho. Um ou dois, um ou dois. Rápido, 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 rápido. Ótimo. Grava comigo agora essa frase. Quem que eu fui hoje em campo é o maior indicador de quem eu serei amanhã. Quem fui eu em campo é o maior. Deixa aqui ler bonitinho. Quem eu fui em campo é o maior indicador de quem eu serei amanhã. Quem eu fui hoje em campo é o maior indicador de quem serei amanhã. Escreva aqui no chat a seguinte frase. Quem treina sem identidade, joga sem propósito. Quem treina sem identidade, joga sem propósito. E agora eu vou aqui resumir para vocês todos esses pontos que foram mais importantes nessa primeira pergunta. Vamos lá. Vamos aqui, live. Opa, 5 perguntas. Quem foi hoje eu no treino? Deixa eu botar meus óculos, que a idade, né? Tá demais, gente. Então, primeiro, vamos lá. Treinar é fácil, foi visto, né? Treinar é fácil. Saber quem você é no treino é raro. Mas saber quem você foi no treino é raro. Depois, o que foi visto? Depois a gente falou o seguinte: diferencial não é a posição, é a tua identidade em campo. Opa, posição, fácil, fácil. Para mim, ó, a gente usa acentos, que negócio todo. Diferencial não é posição, é tua identidade em campo. Tá tudo grandinho. Vamos lá, já. Vamos lá, 17, 18, toma. Negrito, pronto. O que mais a gente viu nessa primeira pergunta? Quem foi hoje em campo? Ah, quem foi hoje em campo é o maior indicador de quem serei eu amanhã. Pronto. Pode tirar um printzão dessa. Vamos lá, vocês estão me enxergando. Pronto, beleza. Podem colocar um print e vamos lá para a segunda pergunta. Ótimo. Então, segunda pergunta é a seguinte, vai. Pergunta 2. Pergunta 2. A pergunta 2 é: o que aprendi hoje que me torna diferente de ontem? Essa é uma pergunta estratégica, uma pergunta maravilhosa, fundamental. Por quê? Treinar é repetir, gente, mas aprender é evoluir. Se você só repete, 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 mas não entende, não treina com intenção, não treina com intensidade, não sabe o que está fazendo e por que está fazendo, não evolui. Isso é o problema. É isso o problema de alguns atletas, muitos, na verdade, que treinam muito, treinam forte, mas não vão à frente. E até não sabem por quê.
E eu estou te dizendo, treinar é repetir, aprender é evoluir. Todo mundo treina, mas pouco realmente aprendem. O treino é físico, o aprendizado é mental. Então, a pergunta que separa os profissionais da quem é amador é muito simples. O que eu aprendi hoje que me torna diferente de ontem? Qual é o degrau, o pontinho a mais que você colocou na sua experiência, no seu aprendizado, que te fez diferente do que você era ontem, do treino que fez ontem, do jogador que era ontem? Porque se você não evolui e continua sempre no mesmo lugar, você não vai sair da situação que você está hoje. Ou pior, você vai piorar, porque vai ter atrás, vai chegar atrás de você gente jogadores de fato melhor. Se você não aprendeu nada no seu treino de hoje, o treino só foi um gasto de energia. E agora eu quero saber, em uma frase, o que você aprendeu hoje sobre o seu jogo, se jogou ou sobre o seu treino. Escreva ali, rapidinho no chat, escreva aqui embaixo no comentário o que você aprendeu hoje. Bora, gente, então. Quem escreveu nada, parabéns. Oxe, Diego, não aprendi nada, parabéns. Você acabou de dizer que não vou evoluir. Parabéns, porque você foi honesto. Já reconhecer isso é um passo à frente. Agora é hora de começar a crescer de verdade. Agora sim, que você tem e deve crescer. Entendeu? Porque chegou o seu momento. Por que, Diego? Vamos lá então vendo. Por quê? O que é? A gente viu por que essa pergunta é importante. O cérebro, ele não grava o que se repete. O cérebro, ele grava o que tem significado para ele e, consequentemente, para nós. A neurociência já provou que o cérebro ignora repetições automáticas. Ele só grava o que gera significado emocional. Então, cria novas conexões, novo conhecimento. É por isso que as pessoas que estudam, que evoluem, estão, não param, vão, tem sede, tem desejo de melhoria contínua e vão lá em frente. Quem disse isso, Diego? É você que diz isso? Que nada, eu bem gostaria de ter descoberto isso, mas é um estudo da Frontiers in Human Neuroscience de 2022 mostrou que atletas que refletem logo após o treino ativam nas áreas da memória de longo prazo 2 vezes mais do que quem só treina e pum, se manda, vai embora, às vezes toma banho e cai fora. Isso significa que o treino não é o que muda você. O que muda você é o que você pensa sobre o treino. O que muda você é o que você pensa sobre o treino. Agora eu quero saber, escreva para mim, de 0 a 10, quanto você reflete sobre o treino depois que ele termina. Escreva aqui, seja honesto. 0 a 10. Isso. 8. Muito bem. Pô, 8 é bom, cara. 8 é bom. 3. Nem tão bom não, mas vamos lá. Se você está abaixo de 6, você treina, mas não evolui. Está vivendo no modo de repetição. E repetir não é o mesmo que evoluir, acabei de te dizendo. E quando é que, Diego, eu faço esse negócio aqui do treino? Quando é que eu me pergunto? Você aprende no instante em que percebe o erro. Isso é fato. Você se dá conta se está fazendo, sobretudo no treino. Se está errado, você se dá conta, cara. Você se dá conta na hora. A maior parte dos jogadores sabe o que acontece, foge do erro e aí vai esquecendo. Mas o aprendizado é exatamente ali que acontece. Você tem que ser muito grato para os seus erros, porque graças aos seus erros que você consegue melhorar. Se você nunca errasse, bom, se nunca errasse, talvez seria Cristiano Ronaldo, mas mesmo ele erra. Mas falei por absurdo, né? Mas se você erra e esquece ou faz de conta que não foi um erro que aconteceu e começa a procurar desculpa, dizer, ah, mas foi o clima, foi a chuva, foi aquilo, foi o frio, foi o negócio de lá, foi meu companheiro, a bola chegou mal, nunca vai aprender. No segundo que você percebe o erro, você tem que fazer um outro passo a mais. Não, não só adianta perceber o erro e dizer, oh, errei, oh, poxa, errei, nossa, errei. Não. Você tem que decidir ajustar o erro. E essa é a parte da evolução. É nesse instante que o seu cérebro começa a criar aquelas conexões que chamamos de aprendizado motor adaptativo. Quando você reconhece um erro e depois decide ajustar, ou seja, evitar repetir o erro e encontrar uma solução para fazer o certo, melhor, né? Você ativa novas conexões. Ed é por isso que um jogador inteligente não fuge do erro nunca, nunca fuja do erro. Ele, o seu erro, é o seu melhor
professor e aliado. Quem disse isso, Diego? Como é que você me traz hoje essas coisas todo maluco? Foi no estudo da Newell et Human Movement Science de 2019. Esse estudo mostra, tudo isso aqui está escrito lá no PDF, não se preocupe. Esse estudo mostra atletas que analisam conscientemente seus erros durante o treino aumentam de 26% a taxa de retenção motora no dia seguinte, ou seja, tem uma melhora evidente e consistente. Eu te pergunto, escreva aqui no chat, escreva aqui no comentário qual é o lance de hoje que ensinou algo e qual é o lance de hoje que te irritou, mas te mostrou onde você precisa crescer. Voltamos. Tá vendo? O erro certo ensina mais que o acerto cego. E aqui é muito poético isso, mas faz sentido. O erro certo ensina muito mais que o acerto cego. Se você não se dá conta que erra, meu filho, você não vai para lugar nenhum. Vai continuar errando, pelo pior. Onde é que eu faço isso, Diego? O treino te ensina, mas o aprendizado se mostra só com o seu comportamento. Você não aprende só com a bola. Aprende quando controla a reação, quando respira antes da bronca, quando decide ouvir em vez de reclamar. O aprendizado no futebol acontece em cada momento em que você escolhe ser um jogador melhor ou uma pessoa melhor, mesmo quando está no treino e ninguém te aplaude, ninguém te vê. Ninguém sabe de fato o que você está sentindo, mas aí você sim decidiu melhorar. Isso faz a diferença. Quem te falou isso, Diego? Vamos lá. Um estudo do APA de 2021 mostrou que atletas que refletem sobre o contexto emocional do treino aumentam em 34% a resiliência mental sob pressão. Repito, deixa aqui ler. Um estudo do APA de 2021 mostrou que atletas que refletem sobre o contexto emocional do treino aumentam em 34% a resiliência mental sob pressão. Agora me escreva aqui. O que você aprendeu hoje que não tem a ver com a bola, mas que vai mudar teu jogo, que já mudou talvez. Escreva aí. Isso, muito bem. Então, o que eu quero te dizer, para finalizar com essa parte aqui, é que os grandes jogadores aprendem com o jogo, aprendem do jogo, com o jogo, enquanto jogam, enquanto treinam. E aprendem também fora do jogo, aprendem da vida ao mesmo tempo. É importante você não dissociar, ser jogador e homem, porque às vezes alguma coisa que você aprende fora, você pode trazer dentro do jogo, e alguma coisa que aprende do jogo, você pode levar para fora. Vamos lá, Diego, quem faz isso? O jogador inteligente aprende até com quem dói. Eu vou te fazer um exemplo. O zagueiro aprende a antecipar e não a reagir. O volante aprende que jogar simples é jogar inteligente. O meia aprende que o passe certo é o que abre espaço, não é o mais bonito. Às vezes faz aquele lance maravilhoso, mas que não dá em nada. Enquanto um passe certo, na hora certa, com o timing certo, papum, te botou o atacante na frente do gol. E a ponta aprende que a decisão rápida vale mais que firula. Às vezes ele quer se mostrar porque sabe que tem um olheiro, sabe que tem sei lá, alguém importante lá fora e quer se mostrar e, pum, se perde sozinho na firula. E o goleiro aprende que a confiança, a voz firme, não é uma gritaria desesperada. Eu te pergunto, qual aprendizado de hoje você pode aplicar amanhã na tua posição? Por quê? Porque cada posição ensina algo diferente. Mas o jogador completo é aquele que aprende de todas as posições. Bem, sim que estou falando, você pode aprender também de um colega seu que joga em outra posição, pode aprender da postura dele, pode aprender do tipo de jogo que ele faz, como ele faz. Então, pergunte, modele seu colega, mesmo aquele que não for da sua posição. Você identifica algo que seria interessante você ter e pergunta: como é que faz isso, fulano? Como é que vamos nessa? Me mostra aí. E qual é o exercício que agora vamos fazer? Vamos utilizar uma ferramenta que de fato vocês já estão acostumados a utilizar, que é a 5W2H, que utilizamos todos aqui, e vamos fazer um checklist que vai transformar a tua evolução, o teu treino, em uma evolução real, intensa, consistente e mensurável. Então, por que 5W2H? São cinco.
perguntas que começam com a W em inglês e dois vezes H em inglês sempre. A primeira é what? O que aconteceu hoje que te marcou? A segunda é why? Por que isso aconteceu comigo? A terceira é when? Quando esse padrão começou? A quarta é who? Quem pode me ajudar a melhorar? E a quinta é where? Onde isso mais aparece? Campo, treino ou vida? E depois vamos com as duas H. How? Como posso reagir diferente amanhã? How much? Quanto tempo eu preciso para transformar isso em hábito? Porque não adianta fazer só uma vez ou duas e você depois cai no mesmo erro, ou no erro antigo. Então, eu quero saber dessas 5W2H, quem vai aplicar esse protocolo amanhã? Escreva aqui no chat ou aqui embaixo no comentário, evoluir. A palavra evoluir. Eu quero saber de fato se vocês se comprometem com tudo isso e vão amanhã resolver fazer. Isso tudo se encontra no PDF. Depois eu vou resumir escrevendo, então não se preocupe não. Por que é importante isso? Porque é assim que se muda de nível. Quando você para de só fazer e começa a entender o que está fazendo. É muito importante, eu sempre falo aqui, você tem que saber em todo momento por que treina, para onde te leva esse treino, por que é importante. Quando você para só de fazer e começa a entender o que está fazendo, ali sim, pum, tem o jogo começa a virar. Quem fala isso é uma pesquisa da Applied Sport Psychology de 2020. Ela mostrou que atletas que fazem microreflexões pós-treino inferiores a 3 minutos, ou seja, 2 minutinhos na reflexão sobre o treino, aumentam em 28% a consistência de performance na semana seguinte. Então, o resultado, gente, é imediato. Você faz hoje, daqui a 7 dias, já vai jogar melhor. Qual é o impacto disso, Diego? Me fala aí, cara. Refletir de fato acelera seu progresso. Os jogadores que refletem depois de cada treino têm 30% de percepção de evolução a mais. Tem mais 25% de confiança antes do jogo seguinte. A fonte é a Frontiers in Psychology. A fonte é uma pesquisa feita em 2023. O que quer dizer isso, de fato? Quer dizer que o corpo melhora quando sua mente entende onde eu erro, como ajustar, como fazer e, sobretudo, você começa a fazer. Quem treina sem pensar fica parado, sempre no mesmo lugar. Sempre. Eu quero saber agora, de 0 a 10, quanto você aprendeu sobre você hoje, no seu treino de hoje. Responda ali, rapidinho, responde 6, 8, bom 8, 5, não sei. Tem que estar, se faça essa pergunta e amanhã responde, se não tem tempo agora. Por quê? Porque abaixo de 7, amanhã teu treino precisa ser menos físico e mais mental. Abaixo de 7, o teu treino precisa ser menos físico e mais mental. E eu quero que você grave aqui como um mantra, como uma oração, como algo importante o seguinte: treinar e repetir, aprender e evoluir. É só que aprende de verdade, muda o jogo. Treinar e repetir, aprender e evoluir. É só que aprende de verdade, muda o jogo. Então, vou lá agora resumir para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sair aqui. O outro tá já aqui, nem lembrava, mas aqui tem tudo. What, how much. Então, nem precisa de fato, você pega isso aqui. Veja bem, não vou precisar. Aqui todo tem. E aqui tem os dados. Mas, ó, Diego, escreva lá para mim. Pronto, vamos lá, para escrever para você aqui. Pergunta 2. Ok, vamos lá. Pergunta 2, eu tenho isso aqui já prontinho aqui. E vou só pular. Pergunta 2. Vai fazendo o seu print, se vai sair coisa nova. Treinar é repetir, aprender a evoluir. Treinar é repetir, aprender e evoluir. Depois, o que a gente falou? O treino te mostra, o treino te mostra o que repetir.
O aprendizado te mostra o que deve mudar. Deixa eu descer um pouquinho, que aqui tá, você não vai enxergar em nada. Aumentar o tamanho desse negócio aqui. Vamos deixar já grandinho, hein? 18. Pronto. Aprender a evoluir, o treino te mostra o que repetir. O que mais a gente falou aqui? Três. Só quem aprende de verdade muda o jogo. Pronto, são essas aqui. Opa, só aqui, só. Só quem aprende de verdade muda o jogo. Então, pergunta 2 respondida. Então, vamos agora para, voltamos aqui no PDF para a pergunta 3. Aqui. Treinar e repetir. Gente, tá tudo aqui bonitinho. Mas, enfim, é bom eu resumir junto com vocês. Como eu reajo? Eita, aqui, quando erro, reago. Como eu reago quando erro? A âncora mental é o controle de estado emocional. Deixa eu descer um pouquinho, ver se tem mais um pouquinho. Aqui tem as fontes e depois tem um exemplo por posições, mas vamos deixar aqui a pergunta para você ter clara em todo momento. E aí eu pergunto para você, me escreva, como é que você melhora? O que você aprende? O que você faz quando reajo? Tem um erro ali, reago, mas enfim, me perdoa, gente, me perdoa. Eu vou bater com a varinha do bem para quem fez o PDF, mas enfim. Essa pergunta a gente vai ver o que destrói o jogador não é erro, mas é a reação ao erro. Já falamos na outra que todo mundo erra, mas não tem como evitar de ajustar o erro. Isso que é importante. O que é essa pergunta? Não é, gente, o erro que te define, é a forma como você reage ao erro. No futebol todo mundo erra. Os melhores erram. Cristiano Ronaldo, Messi, Vini Júnior, todo mundo erra. O erro faz parte do jogo, mas o que te separa dos outros não é o erro em si, é o que você faz nos 3 segundos depois do erro. E é nesse instante que o treinador, o olheiro e o teu adversário percebe quem você é, ou a qualidade, o tipo de jogador que você é. E lembra lá na primeira pergunta, a personagem, lembre na segunda o erro e o ajuste do erro. Então a pergunta é como eu reajo quando erro. Me escreva ali como você reage quando você erra. A tua reação é automática ou que é diferente? Você se cala, reclama ou tenta recuperar? Escreva para mim aqui, escreva no comentário. Muito bem, bora lá. Então, gente, quem se cala ou reclama perdeu o controle da própria mente. Por quê? Diego, essa pergunta é importante. O teu cérebro, ele reage antes de pensar. A neurociência mostra que o cérebro leva, olha bem o que eu vou te falar, 0,2 segundos para reagir e 0,8 para raciocinar. 0,2 para reagir e 0,8 para raciocinar. O que quer dizer isso? É muito mais fácil reagir do que pensar. A emoção chega antes da consciência. E essa fração de segundo decide a tua atitude. Isso é que os neurocientistas chamam de resposta límbica automática. É a sua amígdala que assume o controle e dispara medo, raiva ou frustração. Se você não treina a resposta, o cérebro treina por você. Ele treina sozinho e normalmente ele treina para perder 0,2 segundos contra o 0,8. Diego, de onde é que você sacou isso? Harvard School of Medicine. Isso é algo dos médicos mesmo, que foi aplicado ao futebol. Atletas que praticam regulação emocional recuperam o foco 47% mais rápido após o erro. 47% mais rápido após o erro os atletas que sabem fazer isso. De 0 a 10, eu te pergunto, quão rápido você volta para o jogo depois de errar? De 0 a 10. Escreva, 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 escreva. Vai lá. Escreve 6, 5, 4, 8. Muito bem, 9. Não saio nunca do jogo. Aí tu é craque, cara.
Então, abaixo de 7, teu corpo treina, mas tua mente ainda joga contra. Precisa melhorar isso. Quando, Diego, eu vou melhorar isso? Entre o erro e a reação existe uma janela. Quem domina essa janela, domina o jogo. Existe um intervalo pequeno, invisível entre o que acontece e o que você faz. E essa janela dura exatamente 3 segundos. E é nessa janela, nesses 3 segundos, que o jogador maduro, responsável, consciente, toma o comando. Quem reage é amador, perde a cabeça. Profissional responde de forma consciente. Eu vou te dar uma fonte, que é o Journal of Applied Sport Psychology de 2020. Ele diz, uma pesquisa chegou a esse resultado. Atletas que treinam pausas conscientes após o erro reduzem de 33% erros repetidos. Sabe o que quer dizer isso? Reduzir muito a percentagem de erro, porque quando você faz um erro com 33% a menos de possibilidade de repetir esse erro, você reduz o erro, o número total dos erros. Respirar, então, quando você faz um erro, para, respira, pega a sua postura. Respirar é sinal de maturidade, de controle. Explodir, como acontece às vezes até com profissionais, Diego, acontece sim, acontece até com os melhores, que é boom, o, a cabeça deu piti-piripaque, deu um curto-circuito e bam, vão para cima. Mas explodir é realmente sinal de descontrole. E nenhum jogador, nem os melhores do mundo, são isentos desse risco. Agora eu vou fazer um exercício com vocês que é exatamente de 30 segundos, 40 segundos. É um micro exercício de regulação. O objetivo é você treinar teu corpo para obedecer à sua mente. Então, fica confortável e agora respira comigo. Inspira fundo em 3 vezes. Um, dois, três. E agora segura ar em dois. Um e dois. E agora solta devagar pela boca em 4 vezes. Um, dois, três e quatro. Lembrando que quando inspira, a sua barriga enche. Quando expira, a sua barriga murcha. De novo, inspira em 3, 2, 1. Segura 2, 1. Solta 4, 3, 2, 1. E agora eu te peço para abrir os olhos. Isso que você faz dentro da janela de 3 segundos. É essa respiração que se torna o teu escudo mental. Essa respiração se torna o seu melhor amigo nos momentos tensos. Quando o erro vier, acontecer, você respira. Quando você respira, o seu corpo se ressintoniza e ele te obedece. E quando o corpo te obedece, o seu jogo muda. Se reduz em 33%. Agora eu pergunto, quem sentiu o corpo relaxar, escreva aqui, reset. Reset. Apagou. Apaga tudo o erro. Porque essa é a sensação do controle real. É o momento em que o erro para de mandar em você. E você toma o controle. Então você se dá conta do erro, você, depois do jogo, ajusta o erro, mas durante o jogo não deixou o erro determinar o seu desempenho. Onde eu vou fazer isso, Diego? É o seguinte. O erro pode ser o mesmo durante o jogo, pode ser o mesmo durante o treino, mas o cenário muda tudo. De fato, quando você está treinando, o erro tem um peso, quando você está jogando, o erro tem outro. A pressão tem uma e a pressão é outra. Então, o treino se torna o teu laboratório, o teu território para experimentar, para testar, para aprender, para melhorar. O jogo é de fato o teste. Mas o padrão é idêntico. Então, enquanto você, no seu treino, corrige, 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 ajusta, corrige, 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 ajusta, vai melhorando. Que reage mal no treino, bam, repete no jogo. Não tem como sair dessa. Que reage mal no treino, repete no jogo. Ed é por isso que o treinador, muitas vezes o olheiro, anota muito mais o que você faz no treino e anota muito mais as suas reações, 0,2 segundos no treino, do que os seus acertos. Porque ali eles vão preencher a cadernetinha. Eu vou te trazer uma fonte da UEFA. UEFA não precisa nem dizer o que é.
Todo mundo sabe. UEFA Scouting Report. 67% dos relatórios de olheiro incluem observação de comportamento pós-erro. 67%, dois de cada três olheiros, comportamento pós-erro. Então, se cuida. Se cuida quando é. Se liga, não se cuida. Se cuida, tem que se cuidar, mas se liga. Quando você erra, tem que ter uma postura pós-erro excelente. Eu te pergunto, qual foi a tua reação mais comum hoje depois de um erro? Baixar a cabeça, reclamar ou reagir? Responda aí, baixar a cabeça, eu reajo, ou eu gesticulo. Gente, vamos lá. Baixar a cabeça te esconde, reagir te mostra. Vamos agora ver quem, exemplo prático proposição. O jogador maduro, ele sente, percebe que erra, mas não fica preso ao erro. Vai em cima, passa além, continua jogando. O zagueiro erra o tempo, recompõe e comunica. O volante erra o passe, pede de novo a bola e corrige o passe. O meia erra uma leitura, ajusta o corpo e busca espaço da jogada. O ponta, ele perde o drible, mas vai em cima, pressiona de novo para recuperar a bola e fazer a jogada. E o goleiro toma um gol, reorganiza a defesa, reorganiza sua mente e volta para o jogo. Eu te pergunto, qual dessas reações você quer ativar amanhã? Qual dessas? Veja a sua posição e qual dessa você vai reativar. Se tiver outra, você anota ali no chat ou escreva para mim no comentário. É isso, gente. Vocês têm que entender que o erro é passageiro, mas a tua reação deixa marca. Um olheiro lá, num treino, e você, pum, explodiu, e num jogo você perdeu o juízo, aí você está marcado e perde uma oportunidade. Como eu vou fazer isso? Protocolo. Estava sentindo falta do protocolo. 3, 3, 3. É o protocolo 3 vezes 3. 3 segundos, 3 comandos, 3 resultados. 3 segundos de pausa. Respira e diminui o impulso. 3 comandos mentais. Aceita, porque aconteceu. Ajusta, porque você vai corrigir. E age. Responda com energia ao erro. O terceiro é 3 resultados. Retoma o foco, reforça a tua presença e mostra mentalidade profissional sempre. O Stanford Center of Mindful Performance, um estudo de 2022, diz que treino de respiração consciente reduziram reações impulsivas em 42% e aumentaram a recuperação emocional em 1,7 segundos por evento. 42% e aumento da recuperação emocional em 1,7 segundos por evento. Então, gente, isso é muito importante. Quem vai aplicar o 3x3 amanhã, digita aqui reagir, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Qual é o impacto disso tudo? O erro, de fato, não te derruba? Não, não te derruba, mas a tua reação pode levantar ou pode te enterrar. Porque pessoas que te assistem lembram da reação, mas não do erro. Dados da Premier League de 2023 mostram que jogadores com padrão emocional estável mantêm 22% mais minutos médio em campo na temporada. Ele joga mais, que tem um controle emocional, joga mais. O treinador, por quê? Porque o treinador confia em quem mantém o controle. O erro não tira nunca você da sua vaga. Pelo contrário, você melhora como jogador. A reação, sim. A reação, sim. De 0 a 10, eu quero saber quanto você controla as suas emoções em campo. Responda aí. Se for abaixo de 7, tua técnica é boa, mas o emocional ainda é muito amador. Eu quero que grave agora na sua cabeça essa frase. O erro é momentâneo, a reação é identidade. O erro é momentâneo, a reação é identidade. Grava e escreve para mim no chat. Por quê? Porque a palavra ancoragem dessa terceira pergunta é estado emocional. Eu vou ver aqui agora se está tudo 3, 3, isso aqui tem 3 segundos, 3 comandos, 3 resultados, micro exercícios aqui. 3, 4, 3, 2 fizemos, tá tudo aqui, gente. O erro não te derruba, mas a sua reação, sim. Eu vou ver aqui, vamos colocar para dar continuidade à pergunta 3 e ver se temos outras questões aqui. Pronto, vamos lá. Pergunta 3. Pergunta 3.
18, porque fica pequenininho. Vamos ver aqui se tem mais coisas que a gente falou. Esse tem. Erro. Esse é importante, eu vou repetir aqui, para não esquecer nunca. O erro é momentâneo, a reação, vírgula. Opa, aqui falta alguma coisa. A reação é identidade. Vamos corrigir aqui. Momentâneo, a reação é identidade. Essa, gente, é muito importante. O erro é momentâneo. É momentâneo. E a reação que é identidade. E outra, o erro não te derruba. O erro não te derruba. E a reação, vamos lá, é como você reage que te derruba. Esse aqui, quem domina a reação, domina. Veio tudo verde, mas tudo bem. O jogo, gente, quem domina a reação, domina o jogo. Esse é importante. Muito, muito importante, inclusive. Então, vamos agora para nossa. Tá tudo claro ali, gente? Galera, tá tudo beleza? Está me acompanhando? Eu vejo que eles estão respondendo, então suponho que sim. Se não tiverem claro alguma coisa, é só falar que a gente volta. Vamos para a pergunta número 4. Opa, voltei para o. Voltei, sim. Pergunta número 4. O que o meu corpo está comunicando quando eu não falo nada? O que o meu corpo está comunicando quando eu não falo nada? Responda aí. Vamos ver se você consegue alguma resposta. Olha aqui, responda logo, depois a gente vai corrigindo. O que o meu corpo está comunicando quando eu não falo nada? Deixa eu ver. Ação, emoção, treino. Corpo, você não comunica treino, não. Não comunica treino, não. De fato, já deve ter ouvido o corpo fala, né? Isso não é uma frase que parece uma frase feita, mas é uma grande realidade. O corpo fala antes da boca. O treinador acredita mais no que o seu corpo diz do que você fala, muitas vezes. Mesmo calado, você está dizendo algo o tempo inteiro. O que é isso? É clareza e consciência. No futebol, você fala o tempo inteiro, mesmo quando não abre a boca. Por quê? Porque você gesticula, você olha, como todos, né? Você respira, você tem uma postura o tempo todo, você reage, acabamos de ver, você comunica em todo mundo, em todo momento quem você é, o tipo de jogador que você é, dependendo da sua postura. Então eu quero saber. Se alguém te filmasse hoje no treino, sem áudio, o que ele perceberia? Confiança, frustração ou desatenção? Frustrança, confiança, frustração ou desatenção? Vamos lá. Confiança, confiança, confiança. Poxa, muito bem, galera, vocês estão fortíssimos. Desatenção, frustração. Por que frustração? Desatenção. Ô, gente. Quem respondeu desatenção, o cansaço está entregando o que sente, não o que quer mostrar. Não o que quer mostrar. Por que isso? 90, essa aqui vai impressionar vocês. 90% da comunicação não é verbal. A neurociência mostra que o cérebro humano processa informação corporal 5 vezes mais rápido do que a verbal. Ou seja, como você age, se movimenta, se mostra, é percebido 5 vezes mais rápido do que você fala. Isso quer dizer o quê? Que a primeira impressão e o que o treinador olhar e o teu colega tem de ti hum, é criada antes da tua fala. É como você chega no treino, é como você chega no vestiário, é como você se veste mesmo, é como você entra em campo, é como você hum, cumprimenta até o pessoal do centro técnico, do centro de treinamento. É como você se mostra e não o que você fala. Ele se faz uma impressão antes do que.
antes de você falar. Um estudo da University College London de 2023 mostra que expressões corporais de confiança, olha o que eu vou te falar, aumentam a percepção de competência em 68% dos seus observadores. Você vê que você é confiante, eles acham que você é melhor, perdão, é mais competente de 68%. A percentagem, a percepção, boom, dispara. Então você tem que se mostrar confiante. Seu corpo fala mesmo. O seu corpo é o seu microfone invisível. Eu quero saber agora de 0 a 10 quanto o teu corpo hoje mostrou confiança mesmo quando o treino ficou apertado, duro, cansativo. Se liga, cuidado, cuidado, responde aí, tô vendo, sim. Então, se você responder abaixo de 7, o corpo te denunciou. Você não estava confiante, não estava pronto. Quando eu vou fazer isso? Quando o corpo fala? O corpo, gente, fala mais alto quando a sua mente se cala. Durante a pressão, a tua linguagem corporal muda sem nem você perceber o momento tenso no jogo, fora do jogo, no treino, cansaço. Você muda, a sua cara muda. E você não percebe, mas outros sim. Os ombros caem, os passos ficam mais curtos. O olhar, pior, começa a olhar para baixo, para lado, para outro, foge. Olhar, foge. E isso acontece exatamente no momento em que o seu emocional pega o controle. Você não consegue mais a sua mente controlar e entra a parte emocional. Jogador com autopercepção, eles aprendem a ler o próprio corpo e a mudar o padrão antes que o treinador perceba. Então é muito rápido isso. Tem que ser rápido, você tem que aprender a fazer isso. In Frontier of Psychology, perdão, Frontiers in Psychology 2022 diz que atleta que treina consciência postural aumenta no autocontrole em 37% durante situações de estresse competitivo, que acontece quando? Quase sempre durante o jogo, mais ainda. E quem tem consciência postural, 37% a mais. Como é que eu aprendo consciência postural? Aí é outra questão. A gente faz isso muito com nossos atletas para ele tornar isso um hábito. A minha pergunta é: hoje, qual foi o momento em que teu corpo mais te entregou? Após um erro, uma bronca ou uma boa jogada? Isso é importante, porque é ali que teu espelho emocional se manifesta. É ali que tua linguagem muda sem você autorizar. Se você não tem controle do seu emocional, o seu corpo fala o que você às vezes nem queira falar. Vamos fazer agora um exercício rapidinho, que é o seguinte: senta seu corpo. Ele fala muito, muito alto, se você deixa ele falar. Fecha os olhos por um instante. Lembra da tua última jogada de hoje. Sente como teus ombros estavam. Teu olhar estava firme ou estava vazio? O teu passo era leve ou pesado? Agora eu te peço de ajustar ajustar mentalmente tudo isso. Endireita a postura, abre o peito, respira fundo, modifica tudo que não estava dando certo e se reposicione, posturalmente falando. Faça isso, muito bem. Essa que você fez agora, esse reposicionamento, é a versão que o seu treinador precisa ver. Eu quero que você repita mentalmente: eu mostro quem sou mesmo quando não falou nada. Eu mostro quem sou mesmo quando não falou nada. É que sentiu que o corpo mudou, a posição mudou, se sentiu mais presente, escreva aqui presente no chat. Porque o controle da sua presença indica que o corpo está obedecendo à sua mente. Onde é que eu faço isso, Diego? A tua presença física é o teu cartão de visita. Nos primeiros 10 segundos de um treino, de um jogo, o treinador decide de forma inconsciente se você está ligado ou disperso. Ele, pum, bate o olho e já sabe. Ah, hoje não é dia dele, hoje pô, o cara tá demais. E essa leitura não vem da tua voz, vem da tua energia e da tua postura. Então, ele avalia a tua energia corporal. Quando eu te falo, você está sem energia, te vejo para baixo, ele vê a seu corpo, talvez dobrado, cabeça baixa, olhar perdido. Isso é visível
para quem te observa. Talvez você não perceba, mas é muito visível para quem te observa. O jeito que você entra no aquecimento, o jeito em que você espera uma instrução ou reage a um passo errado, define o teu rótulo. Então, se liga, sempre postura, comportamento sempre certo. Durante o jogo, antes do jogo, na pausa, quando é chamado. Quem diz isso aqui é o Journal of Behavior Science. Em 2020, 82% dos técnicos afirmaram de confiar mais em atletas que, olha só, mantêm postura ativa e contato visual constante. A minha pergunta para você é, quando você entra em campo, qual impressão acha que causa presença, nervosismo ou distração? Qual é dessa a questão? Por que te pergunto isso, gente? Para vocês? Porque a primeira imagem é o cartão de visita que o campo guarda. Lembra, nas outras lives a gente falou da primeira impressão, dos primeiros segundos, do mapeamento inicial. Tudo isso tem tudo a ver. Vê que as coisas se conectam. A tua linguagem corporal muda de acordo com tua função. Então, quem vai aprender a usá-la de forma correta? Um zagueiro comunica segurança com peito aberto, olhar fixo e voz curta. Um volante transmite equilíbrio com postura central e gesto firme. O meia, ele faz o quê? Me fala aí. Que aqui o meia me fala. O meia expressa visão, queixo erguido, olhar que faz a varredura do campo. E o ponta mostra ousadia com o corpo solto, gestos vivos, força, vigor. E o goleiro, o bendito do goleiro, faz o quê? Ele projeta os braços abertos, passos firmes, ele mostra a presença. Se diz que o goleiro ocupa a área. Qual comportamento corporal precisa ser ajustado amanhã? Quando digo amanhã, amanhã, não é hoje porque já não tentei, mas amanhã sim. Porque o corpo é a tua marca, ele precisa vestir a mentalidade do jogador que você quer ser. O corpo é a tua marca, ele precisa vestir a mentalidade do jogador que você quer ser. Vamos no protocolo, acelerar um pouquinho, gente, porque quero fazer ainda a quinta e tem outras coisas interessantes para fazer. Se quiser que teu corpo fale o que tua mente acredita, aplica o protocolo 3P. Postura, abre o peito, alinha os ombros e o queixo. Presença, respira fundo, fixa o olhar no jogo e não no chão. E projeção, transmite energia ativa, até parado mostra que está pronto. E esse padrão cria autoridade silenciosa. Quem te vê já sabe quem você é. Uma Stanford Mind and Body Lab de 2022 diz que atletas que adotam posturas expansivas antes de competir aumentam a autoconfiança em 31% e são avaliados como mais líderes pelos treinadores. Eu te pergunto, quem de você vai aplicar o 3P amanhã no aquecimento? Digita corpo ligado. Digita aí corpo ligado, corpo ligado, corpo ligado. Por que isso é importante, Diego? Porque quem domina o corpo domina a leitura que o mundo faz dele. Então, as pessoas te leem em base ao que você mostra, não no que você fala. Porque a sua fala vem só depois. O seu corpo di fatto o ti denuncia o ti eleva. Un relatorio da Premier League di 2023 mostrò che 73% dos treinadores considerano o comportamento corporal o principal indicador de maturidade competitiva. Maturidade competitiva. E sabe o que é mais interessante? Que mesmo sem bola, atletas com presença física consistente recebem 25% de feedback positivo a mais do que os outros atletas. Por quê? Por olheiros. Olheiros avalia 25% a mais, melhor atleta com presença física consistente. De 0 a 10, o quanto o teu corpo hoje transmite profissionalismo. Cuidado, porque se for abaixo de 8, tua comunicação silenciosa ainda está te traindo. Agora eu quero que você coloque uma frase na cabeça, tem escrita já aqui no PDF, que é a seguinte: tua voz fala e o teu corpo prova. Repete comigo e digita aqui no chat. E não, escreve aqui embaixo ou também no comentário. Tua voz fala e teu corpo prova. Porque no futebol, quem domina o corpo nunca mais precisa se explicar. Nunca mais precisa se explicar. Certinho? Vou dar lá uma olhadinha rapidinho no. Tá tudo aqui, protocolo 3P. As fontes, o micro exercício de leitura corporal a gente fez, está tudo feito. Então, gente, vamos rapidinho para não tomar tempo de vocês na pergunta 5.
O que eu vou fazer de diferente amanhã? E aqui vem. Responda aí, o que você vai fazer de diferente amanhã? Porque essa aqui me deixa curioso, muito curioso, inclusive. É o seguinte, enquanto vocês estão respondendo, deixa eu ver, sim, sim. O objetivo dessa pergunta é transformar a consciência em atitude. Por quê? Porque a reflexão sem ação é só um arrependimento disfarçado. De fato, é isso que acontece. Refletir muda-se tua mente, mas agir muda o teu destino. Não adianta refletir, pensar que tem que fazer coisa diferente e não fazer. Porque pensar e não fazer é igual a não fazer. Pensar e não agir é igual a não fazer. Não adianta quase nem refletir desse ponto. Se a reflexão não te leva à ação, é tempo perdido. Até aqui a gente falou sobre quem você foi, o que você aprendeu, como reagiu, o que o teu corpo comunicou. Mas tudo isso não serve absolutamente nada se amanhã você repetir o mesmo comportamento que repetiu até hoje, porque se fizer isso, você vai ficar no mesmo lugar. No mesmo lugar ou até pior do que onde você está hoje. No mesmo lugar, eu quero dizer, mesmo time, mesmo campeonato, ou talvez sem time, enfim. A última pergunta dessa live é a que separa quem pensa da quem progride. Aqui, gente, eu quero que vocês, eu sei que estamos já há uma hora aqui falando, mas é importante, porque o que vai fazer diferente amanhã vai modificar o seu futuro. Então, essa pergunta eu repito: o que eu vou fazer diferente amanhã? Você tem que se fazer todo santo dia. Porque pensar te deixa consciente, mas fazer te deixa imparável. Pensar, você tem consciência do que precisa ser feito, mas quando você faz, gente, nem te segura ninguém. Agora é a hora de agir com intenção. Você me ouve muitas vezes falar treinar com intenção, com intensidade, mas agora sim que chegou a hora de agir com intenção. Amanhã não é um dia novo. É o dia que você tem uma nova chance de aplicar o que você aprendeu hoje aqui, comigo e com seus colegas. De aprender o que você aprendeu hoje assistindo esse replay. Amanhã, faça. Todo jogador quer mudar de nível, mas pouco tem o coragem de mudar um comportamento. O corpo não obedece desejo, gente. Ele obedece decisões. Se você não decide, só fica no desejo, você não vai para lugar nenhum. Por isso que você precisa escrever mentalmente agora o que vai fazer de diferente amanhã. Eu quero que você escreva aqui nesse chat e quero que você escreva aqui embaixo no comentário o que você vai fazer diferente amanhã. Gente, quem escreveu focar mais ou me concentrar melhor ainda está muito genérico. Tem que ser específico, algo bem determinado. Por quê? Porque o seu cérebro não entende ideias vagas. Ele precisa de direção. Ele precisa de ações específicas. Tipo, eu vou chegar no treino 15 minutos antes, eu vou fazer um exercício específico depois do treino, eu vou pedir, ligar para nutricionista. Enfim, não sei o que vocês querem fazer, mas façam. E sabe por que outra questão? A repetição cria problema. Cria um padrão, é o problema, né? A repetição cria padrão, mas a intenção cria evolução ou lapsos. A repetição cria problema. A repetição cria um padrão. Pode ser um bom ou um padrão ruim, mas a intenção, quando você coloca intenção no que faz, aí sim que evolui. A intenção cria evolução. E a neurociência diz que o cérebro grava o que é repetido com, palavra mágica, propósito. Não é repetir as coisas tanto para repetir, fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Porque carteiro faz sempre a mesma coisa. Pega e distribui. Faz isso 20 anos. Será que ele evolui como carteiro? Não sei. Será que ele tem uma evolução se não tem outros interesses? Só entrega a carta e depois chega em casa, assiste TV, come, dorme, come, dorme, toma banho e volta para entregar? Será que evolui? Não sei. Um estudo da Harvard Behavior Neuroscience de 2021 mostrou que atletas que definem intenções antes do treino aumentam em 42% a taxa de retenção motora e a consistência emocional. Ou seja, não é fazer mais, é fazer com consciência. Então, se você agora entendeu o que eu te pedi, você escreve para mim no chat. Quanto
O teu treino de hoje teve propósito real, de 0 a 10. E cuidado, porque se foi abaixo de 7, o teu corpo treinou sim, mas a tua mente só passou tempo. O teu corpo treinou, mas a sua mente não. É isso que dói. Isso dói pra caramba. Por isso, gente, quando é que eu vou fazer isso? A hora de mudar é antes do treino, não é depois. Você decide antes. E age antes, sobretudo. Você não decide mudar quando erra, você muda quando entra no treino com um comando mental claro. Já vimos, hoje você teve 4 perguntas para isso: trazer sua personagem, eh, entender o erro, decidir de corrigir e depois agir. Por isso, toda mudança já começa dentro do vestiário. Quando você se amarra a chuteira, quando você respira antes de pisar no campo, lá você repete mentalmente quem vai ser hoje. Quem você vai ser hoje? Isso é importante, e não sou eu que eu digo, mas é uma pesquisa feita da Sport Psychology, Frontiers Sport Psychology de 2023. Diz que jogadores que fazem a microvisualização antes do treino têm 29% mais foco no início da sessão. Isso quer dizer o quê? O treinador estiver de uma forma, olheiro estiver de uma forma, colega estiver de uma forma, aprendizado flui, tudo começa a fazer sentido. Tudo se torna uma mágica sem fim. Se amanhã o treino fosse agora, qual seria o tuo comando interno? Se amanhã o treino fosse agora, qual seria o teu comando interno? Gente, que não soube responder ainda está jogando seu roteiro. Você tem que começar a construir o seu roteiro. Agora eu quero fazer um pequeno exercício com você. Feche os olhos por um instante. Imagina você entrando no campo amanhã. Sente seu corpo firme, sua mente presente, seus gestos decididos. Vê você no seu primeiro toque de bola. Ouve o som do campo. Isso, muito bem. E agora diz mentalmente: hoje eu treino como o jogador que eu quero ser. Respira fundo. E esse é o ponto onde a mudança começa dentro de você. Hoje eu treino como o jogador que eu quero ser. Traga isso dentro do campo, do seu treino, amanhã. Agora, quem se visualizou, quem sentiu essa cena com clareza, escreve: eu vi. E sabe por que eu falo isso? Porque o cérebro não distingue o real do imaginado. Isso eu já falei várias vezes. Então, a gente tem essa força. Quando você vê, ele acredita que isso é real. Quando acredita, ele executa. Então, você tem uma arma potente na sua mão. Gente, aqui vamos num ponto fundamental, que é o onde. A mudança que você não faz no treino, o jogo te cobra. Se você não muda no seu treino, se não se aprimora seu treino, se não, você não faz o seu treino com intenção, chega no jogo e o jogo traz a conta. Você não vai ser diferente no domingo se for igual na quarta. E isso é fato, porque o treino, eu já falei na outra pergunta, é o teu laboratório. E é aqui que você tem que testar, ver o que funciona, o que não funciona, o que precisa ajustar. E é aqui que você ensaia a atitude que no jogo é exigida. Se você não faz bem feito no treino, no jogo é muito, muito, muito improvável e difícil você conseguir. Cada decisão que vai tomar amanhã, ou seja, chegar antes, ouvir mais, reagir mais rápido, é o recado para o teu futuro. Então, se responsabilize. Tome cuidado, pegue por mão o seu futuro e leve para longe. Uma pesquisa da UEFA Player Development Report diz que 78% dos técnicos dizem que a maior diferença entre titular e reserva é consistência de atitudes no treino. Eles te avaliam no treino. Ah, mas é normal, Diego. Sim, então por quê? No treino você não tem aquela intenção, aquela determinação que deveria ter. Eu te faço uma pergunta. Em qual parte do treino amanhã você vai mudar o padrão? Vai mudar no aquecimento, na parte técnica ou no final? Responda aí. O que você escolheu onde o jogo vai te testar, ali é onde vão acontecer as coisas. Quem que vai fazer isso? Vamos ver as posições rapidinho. Mudar e mostrar uma nova versão do teu papel em campo. Por exemplo, um zagueiro decide amanhã de comunicar mais e comandar a linha. Um volante decide se oferecer sempre
mesmo se está cansado. Tem que se propor, a chamar a bola, a jogar, mandar o time jogar. E o meia decide correr riscos criativos e não se esconder do jogo, porque meia que se esconde não é meia, né? A ponta decide atacar espaço, decide mesmo quando ele não recebe a bola. Passa às vezes o jogo inteiro recebendo duas bolas, mas ele tem que tentar, tem que instigar, tem que incomodar a zaga. E o goleiro decide liberar com voz, calma e postura firme. Se o goleiro que não lidera, gente, não é um bom goleiro. Agora escreva a tua posição, mais o que vai fazer de diferente amanhã aqui no chat ou responde aqui embaixo. Porque isso vai definir o seu detalhe, a sua postura amanhã, a sua intenção amanhã, e isso vai mudar o seu destino no jogo e no futebol. Como é que faz isso? O protocolo é 3D. Decide, declara, demonstra. Decide o que exatamente vai mudar, reagir rápido após errar. Fala, declara. Fala para você mesmo, escreve. O cérebro precisa ouvir o comando. Gente, é falar mesmo, escrever. E demonstra. Demonstra no campo. Porque o treinador só acredita quando vê o seu comportamento, não quando você fala. Ele tem que ver, como é São Tomé. Stanford Mind Behavior Lab, uma pesquisa de 2022 diz que atletas que verbalizam intenções antes da sessão têm 35% mais probabilidade de cumprir o comportamento desejado. Então, verbalize, diga o que vai fazer e faça. Esse é o grande segredo. Eu pergunto, quem que vai aplicar esse 3D a partir de amanhã? Se vai aplicar, eu vou escrever, eu mudei. Escreva ali no chat, escreva aqui embaixo, porque quem escreve isso agora já começou a sua mudança, já colocou isso na cabeça, e amanhã isso vai acontecer. Uma pequena atitude hoje faz uma grande diferença na sua carreira amanhã. Dados da FIFA mostram que 87% dos atletas promovidos à equipe principal tinham padrão de melhoria consciente de 1% por dia. 1% por dia, gente. 1% por dia. É isso que eu peço para vocês. Isso não é mágica, é consistência. Atleta consistente vai longe. Atleta consistente chega na Série A ou vai jogar no exterior. E tudo começa quando você responde a uma pergunta fundamental de verdade, que é a seguinte: o que eu vou fazer diferente amanhã? Gente, eu quero que você agora, para finalizar as 5 perguntas, bote na sua cabeça. Que muda o treino, muda o jogo. Que muda o jogo, muda a carreira. Repete comigo e escreva no chat. Que muda o treino, muda o jogo. Que muda o jogo, muda a carreira. E essa é a última frase da nossa sequência de 5 perguntas. A partir de hoje, eu repito para você, reflexão sem ação é só teoria. E a teoria não vai levar você longe. Pelo contrário. O jogador de verdade não vive de teoria, vive de prática, de propósito e daquela que se chama mentalidade. Comigo, vocês estão entendendo o que é mentalidade. Muitas vezes, muitos jogadores, muitos treinadores falam mentalidade sem te explicar o que é. Mas aqui a gente te fala o que em outros lugares não te falam. Por isso, amanhã, 3D. Eu quero que você mude e, sobretudo, que você aja. E agora, gente, para você receber vamos lá ver o maravilhoso PDF que minha equipe fez com tanto carinho. Aqui tem tudo aqui, gente. Tem tudo, as fontes, os exemplos por posição, as interações do chat. Essas são as perguntas que eu fiz para vocês. Então, essa aqui é bom vocês se refazer. E justamente nessa aqui a gente colocou. Por quê? Olha aqui. Que muda o treino, muda o jogo. Que muda o jogo, muda a carreira. E agora vou mandar para vocês aqui no chat o link. Copiem, pode copiar, abre, responde e vai receber bonitinho todo o seu PDF. E aqui eu vou simplesmente dar para vocês as tarefas da semana. São 3 tarefas que vocês que estão aqui ao vivo comigo vão ter agora. Copiem ali e executem. E uma vez que você executou, você marca jogador 360 oficial é Diego Trambaioli, jogador 360, arroba Diego Trambaioli, lá no Instagram. E, gente, vamos com tudo. Vamos que vamos. Certo? Então, feito isso, o seguinte, vamos para a última parte, que hoje o tempo
Estourou. Pegou o link ali, tirou o print, muito bem. Então, respira fundo comigo agora. Você acabou de passar para um treino mental de verdade. Cinco perguntas, cinco cutucadas, cinco portas abertas para dentro de você. Quem ficou até aqui, parabéns, porque provou que não quer só ser um jogador, mas quer ser um atleta de mentalidade profissional. Isso é que você fez hoje, e eu sinto muita felicidade de fazer isso com vocês. É isso, cara, craque, jogador, meu parceiro, te coloca na frente da maioria. Se essa live te fez pensar diferente, digita aqui presente, porque eu quero ver nesse chat um grupo que está querendo crescer, que escolheu crescer, que escolheu agir. Se você está no replay, pode escrever presente aqui no comentário, que eu vou ficar muito feliz de ler isso. Hoje, as cinco perguntas resumidas são: primeiro, quem eu fui; segundo, o que eu aprendi; terceiro, como eu reagi; quarto, o que eu comuniquei; e quinto, o que eu farei de diferente. Essas cinco perguntas são espelho preciso, exato da sua carreira. Todo dia você vai entrar em campo com elas. E se responder com verdade, o campo vai começar a te respeitar de fato. Deixa eu aqui, oxe, vou até parar de compartilhar, porque essas são coisas importantes. Gente, jogador de elite, ele pergunta quem eu estou me tornando. Quem eu me estou me tornando? É uma pergunta importante, fundamental. Por quê? Porque isso te indica clareza, controla e te dá a possibilidade de agir. E é assim que começa o seu jogo invisível, que decide tudo. Quem eu estou me tornando? Agora eu quero ouvir vocês. Vocês abrem a câmera. Quem quiser compartilhar o que viveu aqui hoje, seja bem-vindo. Eu quero escutar na tua voz o que mudou. Nem que seja aquele 1% de consistência que te leva longe na carreira. Porque 1% de verdade todo dia muda tudo. Vamos lá, pode falar. Obrigado, muito obrigado pelo que vocês falaram. Fico feliz. É de fato, para eu me despedir hoje de vocês, eu quero te falar mais uma última coisa. A mudança começa quando você começa a se ouvir. Você não precisa mudar tudo de uma vez, você precisa só escolher mudar o que controla. Então, lembre-se disso. Você precisa só mudar o que controla. Amanhã, quando você entrar no treino, lembre-se de uma coisa somente. Ninguém vai ver a tua mente, mas o campo, ele sim, vai sentir a tua energia. Essa tua energia foi uma energia boa, foi uma energia de propósito. Ninguém vai segurar a tua evolução. Porque isso aqui é um comprometimento real. Isso que eu estou trazendo para vocês é o que nós fazemos com o Jogador 360, que nós fizemos com nossos assessorados, com nossos alunos. É algo de real, concreto. Olho no olho, prática, ação, mão na massa. É isso que você tem que fazer. Na semana que vem, quinta-feira, 17 horas, a gente vai entrar ainda mais fundo. E se você aprendeu a ler teu treino, na próxima semana você vai continuar evoluindo aqui comigo e com esses colegas que estão aqui. E com aqueles também que não têm tempo de estar aqui, mas têm tempo de assistir o replay até segunda-feira. Então, eu quero algo de vocês. Quem vai estar comigo na próxima semana, escreva aqui, tô dentro. Se você está vendo o replay, escreva mesmo lá no comentário, tô dentro. Porque eu quero constância, foco e presença. E se quiser, gente, chame amigos, um colega que joga contigo, manda o link para se inscrever, porque essa mentalidade precisa espalhar. A gente aqui está distribuindo não está dando a possibilidade a vocês que ainda não fazem parte do Jogador 360 de ter algo concreto, verdadeiro, que nós acreditamos que já seja algo diferente que talvez nunca tinha ouvido antes. Então, chame alguém com quem quer, que é importante para você. Chame alguém com quem você joga e acha que vai aproveitar bem disso. E antes de fechar, olha o que aconteceu aqui hoje. Tem pessoas diferentes, tem jogadores diferentes, tem categorias diferentes, idades diferentes, mas todos vocês estão aqui com um único propósito, que é evoluir. E isso me dá felicidade. Isso aqui não é só uma live, é um treino de mentalidade coletiva. E é por isso que
não é só uma live. Não é só uma live, é algo que a gente faz de coração, é algo que a gente faz com paixão. É por isso que quinta que vem estaremos aqui de novo, ao vivo no Zoom. E até lá, lembre-se disso. Que muda o treino, muda o jogo. Que muda o jogo, muda a sua carreira. Se você está aqui, se você acompanhou o replay até aqui, digita aqui no comentário no chat missão cumprida. É isso, gente. Missão cumprida, missão cumprida, missão com muito bem, missão cumprida. Isso é, gente. Isso é missão cumprida. E agora vai descansar a mente, porque amanhã o treino é teu palco para mostrar quem você decidiu ser. Eu te vejo na próxima quinta.